Olá, meus amigos e minhas amigas que todas as semanas nos acompanham aqui no Momento Jurídico. Estamos iniciando mais um programa e desta feita trazendo um magistrado aqui das Alagoas, um magistrado que é reconhecido como um padrão de lhaneza e de fidalguia no trato com os jurisdicionados. É professor universitário, exerceu a judicatura no aspecto eleitoral, agora nas outras eleições, e é um líder de classe na medida em que, ainda nessa gestão, é o vice-presidente da associação, da nossa Almages, e nós vamos tratar também que ele esteve para ser o nosso presidente. Eu quero até saber por que foi que ele não foi o nosso presidente. É o nosso caríssimo João Disseu, está aqui conosco, fizemos o convite há alguns meses, mas uma coisa e outra, é somente agora que ele está comparecendo para fazer esse último programa conosco. Esse último programa de 2016. Eu quero aproveitar de logo para desejar aos senhores e senhoras um belíssimo 2017 e que esse ano seja pontilhado de bons momentos e de realizações. Essa é a expressão. E muito obrigado, sempre agradecendo esse acompanhamento que é feito pelos senhores e pelas senhoras aqui no Momento Jurídico. Eu quero inicialmente te agradecer. Você honra a sua presença, honra o nosso programa, honra e eleva o nosso programa. Então eu quero agradecer a sua disponibilidade. Nós já estamos no recesso, mas você disse, não, eu vou colocar o paletó e a gravata e vou bater um papo com você. Então eu quero de logo já deixá-lo à vontade para a primeira saudação à nossa legião de telespectadores, que hoje o Momento Jurídico é uma realidade, essa aqui é a expressão. Então eu queria que você fizesse uma primeira saudação aos nossos telespectadores, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao caríssimo amigo, irmão Jerônimo Roberto, pelas palavras elogiosas dirigidas à minha pessoa. Sei que decorre em parte de nossa amizade. Dizer da minha alegria em poder estar aqui mais uma vez participando do seu programa, até porque venho acompanhando já há muito tempo o seu programa, sei do alcance social, a importância para o meio jurídico, inclusive, das suas entrevistas, que são por demais comentadas e muito bem comentadas pela sociedade. Dizer que a responsabilidade também é muito grande e dou aqui o meu testemunho que o seu convite muito nos envaidece, não é? Justamente poder fazer parte desse seu programa e poder discutir um pouco os problemas que envolvem a magistratura, em especial a magistratura, nesse momento tão delicado que o país atravessa. E tenho certeza que os seus telespectadores serão, não é, os maiores beneficiados justamente dessa nossa conversa, desse nosso contato. Então, um prazer é todo meu, alegria nossa em poder estar aqui discutindo com você, meu amigo Jerônimo, questões de interesse da sociedade como um todo. Eu ratifico, nós somos quem agradecemos. Eu digo nós, eu, a casa, né, a TV Mar Canal 25, a nossa equipe que nos acompanha aqui, que nos acompanhou durante todo esse ano, e os nossos telespectadores. Mas, Disseu, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, bem informal, você, a sua graduação é de que ano? Você formou-se em que ano? Eu me formei em julho de 1988 pelo SESMAC. Né? A nossa FADIMA, Faculdade de Direito de Maceió. Nossa querida FADIMA. Nossa querida FADIMA. 88, você já tem um longo tempo aí no percurso da atividade operacional do direito. Agora você foi advogado, né, Disseu? Eu me lembro que você foi advogado, eu me lembro que você ainda lecionando na faculdade, você estava no labor, estava na luta diária, na faina diária do dia de advocacia. Como é que foi essa sua fase de advogado, Disseu? É verdade, eu me formei em julho de 1988 e à época ainda era militar, ainda era oficial do Exército, oficial temporário, conhecido como oficial R2. E após algum tempo de formado, 6 meses, eu pedi licenciamento das fileiras do Exército, justamente para poder advogar. E tive, graças a Deus, a satisfação de ter contribuído um pouco, mas no exercício justamente da advocacia durante pouco mais de 5 anos. Você advogou muito na área laboral, né? No direito do trabalho, né? Eu advoguei para algumas usinas à época do Estado, na parte trabalhista, mas finalizei os dias como advogado atuando na chefia da assessoria jurídica e, portanto, englobava todas as áreas, principalmente a área fiscal. Então, é uma área muito Você tem que ter uma visão ampla, né, do direito. Exatamente. Você, agora dessa fase, eu fui advogado, né?
Eu te falei, eu fui advogado precisamente de 12 anos, eu digo mais de uma década que eu fui advogado. E hoje, fazendo um apanhado daqueles tempos, eu vejo que ficaram muitas coisas positivas, entendeu, para a minha vida como juiz, né? O advogado, ele tem as suas dificuldades naturais, você sabe disso. O advogado, ele tem as suas dificuldades que nascem naturalmente da atividade, mas ficam coisas positivas. E eu te pergunto, o que foi que ficou de positivo? Eu vou dizer, por exemplo, de minha parte, né? Hoje eu tenho uma natural empatia com os advogados. Eu os recebo com a maior tranquilidade, converso com eles com a maior tranquilidade, porque eu fui um deles e consigo até perceber, até na expressão facial, as necessidades, quando eu digo necessidade, não do advogado, do cliente dele, né? Que ele consegue passar isso. O que ficou de positivo de seu nessa sua fase de advogado para a magistratura? Em verdade, na advocacia você se depara com inúmeros problemas, né? Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Você tem inicialmente o contato com os funcionários do Poder Judiciário, com os servidores, que nem sempre é um contato saudável, por várias razões. O atendimento nem sempre é o esperado. Isso já melhorou muito, mas naquela época, quando iniciei os trabalhos, né, era uma época difícil. Você tem o trato com o membro do Ministério Público, né, com os promotores de justiça, e também com o magistrado, o próprio magistrado. Quem exerceu a advocacia, né, ele já tem um estágio necessário para que você tenha sobriedade, seriedade, não é? Quando do exercício da magistratura. Então, o juiz que exerceu a advocacia no período anterior, ele já conhece a situação do advogado, as necessidades do advogado, né, as dificuldades que ele se depara no dia a dia em todos os aspectos. Então, da mesma forma que você acabou de falar, que você sente às vezes pelo um simples contato que tem com um colega advogado, já sente das necessidades, eu posso dizer também que compactuo com esse seu sentimento, porque advoguei, não é? E hoje tenho um relacionamento também muito bom com os profissionais da área jurídica, em especial com os advogados, mesmo porque grande parte deles eu tive a oportunidade de discutir problemas jurídicos na faculdade, até porque sou professor, como você bem frisou, já há alguns anos, vários anos, mais de 20 anos. Mais de 2 décadas. Mais precisamente 24 anos. Isso não é brincadeira, isso no magistério. Isso é toda uma existência. É verdade. Né? Então tudo isso lhe capacita, de certa forma, a ter uma percepção, não é, melhor das necessidades do profissional que exerce a advocacia. É verdade. Isso é uma outra coisa que você falou aí, eu aproveito para dizer. Havia um grande jurista aqui no vizinho estado de Sergipe, chamado Carvalho Neto. Eu acho que eu já falei isso aqui, Eu li uma obra dele há uns anos atrás, cujo título era Advogados, como vivemos, como aprendemos e como sofremos. E realmente não existe coisa mais incomodante de que você, como advogado, encontrar um juiz com má vontade, que existe também. Um juiz com má vontade não quer receber, quando recebe fica monossilábico, é incapaz de manter um tempo, porque é de igual para igual. Porque qual é a nossa formação? Formação nossa é a formação jurídica. Qual é a formação do advogado? Formação jurídica. O grande problema aí é que nós fizemos um concurso de provas e títulos, logramos os direitos, tomamos posse. E o advogado não fez, mas muitos até eles não fizeram, porque não quiseram. Eu conheço alguns advogados que não querem ser juiz. É verdade. Não é verdade? Então a gente tem, eu diria, quase que a obrigação de verificar que o advogado ele tem as suas naturais deficiências, eu digo deficiências no sentido de fragilidades, para também não chegar e fazer essas deficiências se agigantarem. Não é verdade? Agora, se eu me diz uma coisa, eu estou sempre puxando aqui, fazendo um paralelo com a nossa realidade de início de vida, né? Como é que você acha que está a formação dos nossos bairros? É uma preocupação que eu tenho constante, mas constante mesmo. Você que está na cátedra, você que está lá no labor também do passar a informação, a formação dos novos bacharéis, como você acha que está a formação dos nossos bacharéis hoje? Eu digo, no Brasil como um todo. Né? Olha, a formação na graduação, ela, nada obstante toda a boa vontade das universidades, dos professores,
né, dos docentes, ela é deficitária. Então nós não podemos enganar, dizer que o profissional, o bacharel em direito, quando ele cola grau, coloca um anel no dedo, como se diz, ele está preparado para a advocacia. Tanto isso é verdade que nós vivenciamos atualmente o chamado exame de ordem, né? Então você hoje, o graduado em direito hoje, para exercer a advocacia, ele necessariamente tem que submeter o exame de ordem, que, diga-se em verdade, é um outro vestibular, não é? Mas então, que também não deixa o indivíduo, vamos dizer assim, habilitado habilitado na sua inteireza para exercer a advocacia. Ainda existem algumas deficiências, mas isso é natural, em toda profissão existe, mas já melhorou muito. Eu posso aqui dar o meu testemunho, nesses pouco mais de 20 anos, né, no exercício do magistério, que as turmas hoje formadas, sem nenhum demérito às anteriores, mas elas têm uma capacidade já não só intelectual, mas até em termos práticos, saem com uma condição bem melhor, a tendência bem melhor do que... O Odisseu, a gente sempre aqui no nossa conversa, a gente flexibiliza com a história paralela, né? Eu, quando estava na faculdade, um professor contou essa história, nunca esqueci. Ele disse que Joaquim Nabuco, quando se formou, um rapazinho novinho, né? Depois ele passou a ser um ícone no nosso país, como político, como integrante das relações exteriores, foi embaixador do Brasil em Londres e tal. E ele começou a advogar, ele foi num cartório no Recife e pediu no processo, ele disse: eu queria ver a denúncia. Ele foi para o escrivão, disse: eu queria o processo número tal. O escrivão entregou para ele o processo. Aí ele disse: eu queria ver a denúncia. O escrivão estava de costas assim, mexendo na coisa, e assim, folhas 2. Ele foi, a folha 2 estava lá a denúncia. Mas isso é que é ter uma memória boa, né? Quer dizer, ele não tinha a menor prática com... Mas, Odisseu, mas você acha que... O que é que precisaria mais para o aluno? Você acha que mais prática? Prática. Essencialmente prática. Eu me recordo, e cito isso, inclusive, nas formaturas, não é? Quando posso e quando Você foi para a Ninfo agora, coisa recente, né? Nós temos, graças a Deus, essa interação muito boa com os nossos alunos, e constantemente eu estou sendo homenageado, né? Não só como Paraninfo, o nome da turma. Você é um embaixador, eu já disse, nós temos um amigo em comum, você sabe o que eu estou falando, você é um embaixador. Não é? Isso é bondade sua. E eu costumo sempre passar um pouco dessa experiência para os futuros advogados, meus ex-alunos futuros advogados, justamente nesse sentido, dessas dificuldades que eles vão se deparar. Eu me recordo que quando formado, ainda não tínhamos aquele estágio como hoje existe, naquela preparação, aquela carga horária prática, e eu chegando ao fórum certa vez, eu disse: não, vamos fazer o pregão. Aí, pregão. E eu fiquei sem saber o que era pregão à época, né? Então, pregão, o chamamento, a convocação das partes para adentrarem a sala de audiência, né? Então, essas coisas mais simples, mais comezinhas, nós não tínhamos essa prática. Na faculdade não se fala nisso. Hoje nós já temos, né, escritórios especializados de prática jurídica, de forma que os bacharéis em direito, eles já têm essa oportunidade de participar de audiências prévias, né? Seja na condição de autor, advogando para o autor, na condição de réu, e até simulando a posição do juiz. De forma que hoje a preparação ela é bem melhor, né, e deixa o profissional numa condição bem melhor do que antigamente. E o mercado também está mais renhido. A concorrência hoje é uma coisa a se pensar. Né? Eu estou dizendo isso porque a gente vê aí ondas e ondas de bacharéis, né? E eles estão ingressando no mercado de trabalho e eles vão querer exercer a profissão. Nós discutimos aqui outro dia com um especialista nessa questão de educação, e ele realmente tocou nesse assunto de eles vão querer exercer a profissão. E aí nasce naturalmente a questão da litigiosidade, ou seja, eu vou tratar com você desse assunto, vou aproveitar, vou tratar logo com você, para não fugir da nossa ordem de previsão. Mas você repare, nós temos aí um novo CPC. E o CPC veio, a meta optata do CPC é agilizar o que se chama de atividade do judiciário, ou seja, o seu processual tem que ser rápido, tem que ser sério e com uma certa segurança, mas para dar uma jurisdição justa e sobretudo efetiva, né? Isso. Aí eu fico assim, o nosso caríssimo Beclaut, que por aqui, disse: olha, 10 anos para que o código venha estabilizar.
Depois veio aqui um outro processualista, que foi o nosso caríssimo Expedito. Ele disse, olha, 5 anos vai ficar mais ou menos isso, quer dizer, o código foi agora de 16, né? Ele passou a vigia agora de 16, então faz essa projeção. O que é que você acha disso? Você acha que esse código, você já está tendo contato com ele assim mais profundamente? Você acha que esse código ele vai possibilitar isso? Olha, nós temos a cultura hoje, infelizmente, do nosso sistema é a cultura da judicialização. Pois é. Nós temos a litigiosidade hoje é a regra, né? Exatamente. Então o número de processos hoje você vai à justiça por uma coisa simples, uma briga de vizinho, né? Um celular arranhado, não é, que você recebeu. Então a carga das demandas judiciais hoje são enormes. O novo CPC ele traz essa característica que, aliás, já existia no anterior, mas de uma forma agora mais enfática, que é a tentativa da conciliação. Então, antes mesmo da citação, você tem que promover a audiência de conciliação. Isso é muito importante. Ocorre que em determinadas demandas a conciliação fica praticamente impossível de ocorrer. Não é? Então, agora o nosso Aldemar Mota esteve aqui, que ele é realmente especialista em questão de conciliação, de arbitragem e tal. E ele disse que a necessidade de pessoas formadas para aquele ato processual. Nós não temos isso aqui ainda. Então você manda os processos que vão para a conciliação, dificilmente eles conseguem isso. Nós temos na estrutura do Poder Judiciário o núcleo de conciliação, não é? Que aquelas audiências mais simples, principalmente na área de família, elas passam inicialmente pelo núcleo de conciliação para só em caso de não obtenção de êxito na conciliação ela ir para a vara de origem para que assim possa haver a instrução, mas ainda de forma muito precária. Com relação a esse aspecto que você citou, o magistrado nem sempre está preparado para promover a conciliação. Essa é a realidade. Muitos, apesar dos vários cursos que a própria Infam proporciona, a nossa ESMAL, o próprio Tribunal de Justiça, mas muitos magistrados ainda não dispõem, não é só a característica, né? Não é só, mas a própria característica de você exercer essa conciliação. Lá nós temos um funcionário, treinado pelo tribunal para fazer a conciliação. É uma excelente pessoa, um funcionário da melhor qualidade, uma pessoa que recomenda. Agora, infelizmente, ele não tem conseguido êxito. Todas as unidades do Poder Judiciário devem possuir pelo menos um servidor capacitado para as conciliações, com treinamento específico para a conciliação. Na minha vara, você bem citou, nós vamos tratar daqui a pouco de uma forma mais específica, mas a minha vara gira em torno da conciliação. A vara de sucessões, em 95% dos processos, nós conseguimos conciliar. E tem obtido êxito? Temos obtido êxito. 95% dos processos nós conseguimos conciliar. Odisseu, já que você falou, você está na vara que é uma vara especializada em sucessões. Odisseu, às vezes eu olho, que nós ficamos no mesmo ambiente topográfico no fórum, né? Mesmo lado, às vezes eu saio ali e vejo um bocado de gente ali para o lado, eu digo, Odisseu deve estar ali. O que é aquilo ali, Odisseu? A família toda vai, né, Odisseu? Vara de sucessões, esclarecendo para o seu público, ela possui uma competência específica para os casos de falecimento da parte, com a abertura do inventário do arrolamento conforme o volume de bens, conforme a capacidade dos herdeiros e das pessoas envolvidas. E a disposição para fazer acordo. Então, o maior volume de processos que nós temos lá gira em torno justamente de audiências de conciliação, com o objetivo de conciliar, e que se depara, na maioria das vezes, com a má vontade dos herdeiros e a própria ganância, em determinados casos, que gera, de certa forma, até situações constrangedoras de mãe com pai, de filho com o pai, de filho com a mãe, de irmão com o irmão. Litígio. Do filho com a mãe? Do filho com a mãe, de formas gravíssimas, né? E quase, não em sala de audiência, né? Mas com relatos, inclusive, de violência, né? Então isso é uma coisa que realmente talvez até fosse o caso, num futuro, a se pensar, de submeter essas partes a um tratamento, fazer uma terapia, tratamento psicológico, porque é um absurdo você se deparar com um filho com um grau de animosidade, e às vezes com o pai ou com a mãe brigando por um patrimônio. Ou às vezes ninharia.
E às vezes uma coisa Eu já quase vi que insignificante. né? Aí eu tenho processos que, sinceramente, eu fico, de certa forma, decepcionado em poder instruir e até chamar a atenção das partes, né, em situações constrangedoras. Odisseu, eu quero retomar esse assunto com você. Eu quando fui para a comarca de Santana de Ipanema, eu fui substituindo, eu fui, que às vezes o colega tinha sido promovido, eu fui, que é um grande juiz, um grande amigo, uma grande pessoa, que é o nosso Maurílio Ferraz, nosso amigo. Então o Maurílio me entregou a vara, eu vou chamar de arrumadinha, beleza, mas ele disse assim, olha, já não vem cá, por favor. Eu fui, ele disse, a gente quer a prateleirazinha ali. Eu disse, estou vendo. Aí vi assim uns 3 ou 4 processos. Ele disse, não mexa nele não. Por quê? Todos os juízes que mexeram ali não conseguiram resolver e já morreram. E foi, tá bom. No final do expediente daquele, eu peguei um assim e levei para o hotel. Por curiosidade. Morava naquele hotel ali, logo na entrada da cidade, e levei. E realmente, a proporção que eu fui folheando, eu fui como entrando em depressão. Fulano tal morreu, fulano tal faleceu, os advogados tinham falecido. E fui, olha, de quanto tempo é esse processo? Isso foi em 1994. O processo era da década de 60. A moça tinha falecido, em 70, 60, 62, 61, tinha falecido aqui no Hospital dos Usineiros. E você acredite, nunca os herdeiros conseguiram se harmonizar para chegar a uma solução. Já tinha morrido gado. Quando eu fui olhar nas primeiras declarações, havia gado, havia trator, havia colheitas de fazer. Tudo aquilo foi simbólico e dividiu nada. Sem falar que há casos, inclusive, como você bem lembrou agora, há casos que os próprios herdeiros abandonam o processo e cedem os seus quiões para terceiros, às vezes por uma sessão particular, certo, que não tem valor, e abandonam literalmente o processo. E aí como que continua o processo? Então o juiz tem que nomear um inventariante dativo para que um estranho, um terceiro, para vir administrar os bens do espólio. Não é? Então eu tenho vários processos lá com inventariante dativo. Isso por quê? Porque os herdeiros, os maiores interessados, desaparecem no processo. Só por curiosidade nossa, se você tiver essa informação, qual é o inventário mais antigo que você tem por lá? Que você tenha visto? Olha, eu tenho um inventário lá na 20ª Vara de 1982. Acredito que seja o mais antigo. Mais antigo, 82. 82. Já tem 35 anos, né? 34 anos. Ixi, mano. 1982. E você consegue ver alguma solução a curto prazo para ele? Há uma universidade de problemas, uma variedade de problemas. Então eu tenho bens do exterior, por exemplo. Eu tenho herdeiros que moram no exterior nesse processo. Então você fica praticamente impossível designar uma audiência de conciliação com a presença de todas as partes. Não é? Então já há herdeiros que, além de residirem no exterior, não têm mais interesse em voltar para o país. Então se você tem que fazer uma intimação, uma citação, tudo é um problema, né? Qualquer ato processual para intimar no exterior, há uma burocracia muito grande. Então há um conjunto de problemas que terminam inviabilizando a conclusão do processo. Ô, Odisseu, o processo de inventário é um processo caro? No que se refere a custos processuais? Não é. Hoje, inclusive, há a possibilidade, já há alguns anos, do inventário extrajudicial. Né? Você pode abrir mão sem necessidade de advogado. Eu soube que é mais caro. Você faz no cartório. Sim. Não é? No cartório. Certo, mas eu soube que é mais caro. Em determinadas circunstâncias, sim. Por quê? Porque você, recorrendo ao Poder Judiciário, dependendo da condição da parte, você adquire os benefícios da assistência judiciária. Então você já não paga aí honorários advocatícios. Mas em determinados casos você tem inclusive a isenção do ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Então, dessa forma, em determinados casos é preferível você judicializar. Odisseu, de forma breve, os nossos telespectadores talvez não saibam. Eu acho, quer dizer, alguns com certeza não vão saber. Quando a gente fala, a pessoa fica até assim achando, mas doutor, a questão do inventário negativo, a pessoa falece sem deixar bem nenhum. Mesmo assim tem que se fazer o inventário. Tem que fazer. Poucos sabem disso, né? São duas questões importantes. O faleceu, você tem que abrir o inventário e hoje o prazo é de 60 dias. Não é? Se os herdeiros, os interessados, não promoverem a abertura desse inventário nesse prazo legal, que é 60 dias, já se sujeita a multa.
Outro aspecto importante e que é muito relevante é o inventário negativo. O que é o inventário negativo? A parte morreu e não deixou bens. Mas isso tem que ser demonstrado juridicamente. Pois é. Para evitar justamente efeitos contra terceiros. Não é? Então a parte tem que ingressar com a ação e demonstrar, né, no caso os herdeiros, né, demonstrar que o de cujo não deixou bens a partilhar. Eu como advogado só fiz um. Nos meus mais de 10 anos. É muito raro. Só fiz um. É muito raro. É muito raro, né? É muito raro. Normalmente a parte só procura fazer esse inventário negativo quando surge algum problema. Exatamente. Mais adiante que vai, às vezes falece, por exemplo, o pai de família falece, né? Não deixou nada e falece. Aí no evoluir da vida a viúva consegue amealhar algum patrimônio e lá vai, quando ela falece está o problema. Está o problema, porque tem que demonstrar que o de cujos, o primeiro que faleceu, não deixou bens. Exatamente. E é uma vara especializada e uma vara que requer conhecimentos específicos. Quer dizer, você vê, você é um juiz que trata só disso. Só de sucessões. Né? Já lá onde eu tenho assento jurisdicional, é uma vara de competência mista, quer dizer, não privativa, é uma gama, um leque de problemas de toda a ordem. Se eu me diga uma coisa, como é que está lá os servidores, como é que estão? São suficientes? Está com deficiência? Esse é um problema, eu como vice-presidente da Associação dos Magistrados, se tiver a oportunidade nós vamos discutir a respeito disso. Falar sobre um problema muito sério que nós temos é a carência de pessoal. Então nós temos várias unidades judiciárias com 2 servidores do Poder Judiciário. Não é? Na minha vara eu tenho hoje 2.300 processos, em torno de 2.300 processos, e tinha até agora, no mês de novembro, apenas 3 servidores. Não é? É bom enfatizar, enaltecer, não adianta o juiz ser produtivo, trabalhar, despachar e sentenciar, se não tem quem cumpra essas decisões. Claro. Então é importante esclarecer isso. Claro. Então eu tenho 2.300 processos, prolato 100 sentenças por mês, mas alguém tem que cumprir com essas decisões. Alguém tem que cumprir, fazer cumprir as minhas decisões. Publicação, intimação das partes e assim vai. E quem faz isso? São os servidores. Então eu tenho 2.400 processos, 2.300 processos e tenho 3 servidores na minha vara. E outra coisa, às vezes um despacho singelo de comunicação de um ato processual que não tem que ser feito necessariamente pelo diário oficial, aquilo envolve já o trabalho, a máquina tem que se movimentar, né? Claro. Você tem um servidor já para fazer as digitações, tem alguém para fiscalizar, para analisar aquele encadeamento ali, porque senão se você não tiver um corpo técnico capacitado, não adianta você prolatar uma belíssima decisão, porque ela não vai ser efetivada. Então, e o SAG não perdoa, né? Exatamente. Se o indivíduo fizer um endereçamento ali errado, é um problema. Exatamente. E se vamos fazer uma pausa rápida, né, um intervalo rapidinho, e voltamos com outros assuntos aqui que eu com certeza relacionei aqui para a gente conversar. Eu quero saber de você sobre a Almagem, inclusive, sobre a questão do nosso tribunal. Queremos ouvi-lo. Com certeza. Meus senhores e minhas senhoras, só um minutinho, nós voltamos já. Muito obrigado pela audiência. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Olá pessoal, preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações,
www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com o Momento Jurídico e hoje recebendo a honrosa visita do Dr. João Disseu, magistrado com assento na Vara das Sucessões, na 20ª Vara das Sucessões, que tem sua sede aqui na capital. Estamos aqui batendo esse papo com ele. Meu caro Disseu, e eu queria logo, para a gente iniciar, tocar num assunto um tanto delicado. Eu gostaria que o amigo, na medida possível, fosse objetivo nas suas considerações. Como você vê hoje a performance da magistratura nacional e a nossa magistratura de Alagoas? Muitos claros, eu sei que muitos claros, existe aí um concurso, já foram aprovados, já estão identificados aprovados para nomeação. Não sei quando é que vai ocorrer, se você souber nos diga. Como é que você vê a performance da nossa magistratura hoje, senhor? Olha, você me pediu para ser breve, mas nós não podemos abreviar sem deixar os seus telespectadores cientes e com a resposta efetiva. Eu falei breve porque nós temos outros assuntos aqui, viu? Então veja só, nós temos no estado de Alagoas hoje 122 juízes. 122 no exercício da jurisdição? Nativa, 122 juízes. É o estado da federação com o menor número de juízes nativa. Só para que, lógico que você sabe disso, mas os seus telespectadores tenham... Só no estado de São Paulo são 400 desembargadores. Então nós temos praticamente 25% de juízes comparado com o número de desembargadores em São Paulo. Em São Paulo são mais de 2.000 juízes. Lógico que é outra unidade da federação, mas só para se estabelecer um comparativo. Nós temos hoje no estado de Alagoas uma situação totalmente inaceitável. Não é? Isso a sociedade tem que ter conhecimento. Por quê? Porque a visão do Poder Judiciário, infelizmente, é uma visão muito crítica e o Judiciário ele não presta um serviço de excelência. Nós não podemos aqui tapar o sol, entre aspas, com a peneira. Claro. Não é verdade? Você sabe muito bem disso. Então nós temos juízes, e a sociedade tem que saber disso, que estão acumulando 5 unidades judiciárias. Isso é humanamente impossível. Nesse mês de dezembro, eu estava respondendo por 4 unidades judiciárias. Então você passa praticamente um dia em cada unidade. Isso com total prejuízo para o jurisdicionado. Viu? Com total prejuízo, porque como você chega numa comarca do interior, com um juiz que vai um dia na semana, você tem que promover audiências, realizar júris, fazer casamentos, atendimento ao público em geral. Que é obrigatório. Atendimento aos advogados e prolatar as suas decisões, as suas sentenças. É um exercício hercúleo. Não, você exigir isso do magistrado, não é? Então você passa praticamente um dia em cada unidade jurisdicional. Você existe, acho que 24... Nós temos 22 juízes aprovados no último concurso. Por que nova nomeação, hein? Sabe? A nomeação, a informação que nós temos do tribunal é que serão nomeados agora no mês de janeiro
uma parte desses 22, talvez por questões orçamentárias, aí não podemos entrar nesse Sempre mérito. questão orçamentária. Questão orçamentária impede a nomeação de todos. Mas nós temos hoje 26 claros na magistratura, ou seja, se necessário para você preencher o quadro de magistrados no exercício da titularidade de 26 magistrados. Nós tivemos 22 aprovados e o tribunal acena com a possibilidade de nomeação de parte desses 22, talvez a metade, no mês de janeiro. E se pergunta, isso vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Não é? E sempre nós batemos na questão do orçamento. O orçamento não é suficiente para contemplar a nomeação de todos os juízes. E o prejuízo? O prejuízo é para o jurisdicionado, infelizmente. Disseu, mas esses concursos não são previamente, porque são concursos de longa duração, várias fases, um edital lançado muito antes, inclusive, do início do certame, e o pessoal não... Essa questão orçamentária, como é que fica isso? Eu não entendo direito. Confesso, porque repare bem, olha, vamos fazer um concurso para a magistratura, serão tantas vagas. E aí, não há tempo para se preparar, não? Um aporte para que o duodécimo não fique deficiente? Há tempo, isso vem se discutindo ao longo dos anos, das várias gestões. E eu tenho participado de algumas gestões do Tribunal de Justiça, e de 2 em 2 anos, que é o mandato, não é, do presidente do Tribunal de Justiça, sempre há essa preocupação dos gestores em melhorar a condição orçamentária, justamente para proporcionar, não é, um concurso de magistrados. Mas, só para esclarecer também, num concurso como esse, as próprias instituições que realizam o concurso não querem fazer um concurso para mais de 20 aprovados, porque o custo é muito elevado e eles querem fracionar justamente para receber mais. Então, antes você poderia fazer um concurso para, se vamos colocar 50 vagas, hoje você não pode mais fazer isso, porque as instituições não aceitam. Não é? Então, há uma série de problemas que terminam impactando essa situação. Se eu vou só abrir um parênteses para tratar de um assunto e voltamos aqui para o nosso ambiente. Como você está vendo essa tentativa de responsabilizar os juízes em face de certas decisões, certas situações específicas? Como é que você vê isso nesse momento, onde o judiciário se alça a uma condição de dizer o direito, de dizer e torná-lo efetivo? Isso tem incomodado muita gente. Só uma observação. Eu hoje pela manhã, meu caro Disseu, eu vou deixar de assistir o Bom Dia Brasil. Olhe, eu uso a expressão, uma ruma de prefeitos, tudo preso, tudo encarcerado, tudo denunciado. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar, Disseu? Hoje foi a região norte e pegou um prefeito de Osasco que estava nos Estados Unidos, inclusive com foto, ele fazendo compra, ele estava curtindo lá. Quando ele chegou no aeroporto, já foi se apresentar. Onde é que nós vamos parar? E aí o judiciário aparece como uma espécie de, olhe, você pode estar fazendo... Como é que você vê isso, hein? Olha, nós não podemos fugir do seguinte, o judiciário, ele é o guardião da cidadania. É o último refúgio. O cidadão tem que se valer do judiciário, mas o judiciário tem que ter credibilidade para isso. Eu sou favorável à responsabilização e eu acho que qualquer cidadão defende isso. Mas nós já temos isso. Mas nós já temos isso. O que é impróprio e inaceitável é o momento em que quer se impor isso. Nós estamos... A toque de caixa. A toque de caixa. Nós estamos vivenciando uma situação totalmente peculiar no Brasil, uma crise política sem precedentes, uma crise econômica muito grave. Devastadora. E uma crise também ética e moral. Isso nos 3 poderes. Essa é a cachapante. Isso tem realmente desnorteado. E o cidadão se vale de quê, então? Do Poder Judiciário. Então, nós temos hoje a operação que hoje é o modelo para todos nós, que é a Operação Lava Jato, que tem na condução do nosso colega Sérgio Moro. E o que é que se quer, o que é que se pretende, a toque de caixa, da noite para o dia, se colocar um regime de urgência... Mordaça. Uma lei que venha a responsabilizar uma autoridade por abuso. Então, outro dia eu estava lendo um artigo de um colega que ele dizia o seguinte: imagine a seguinte situação. O representante do Ministério Público, a começar pela autoridade policial. A autoridade policial, no âmbito da investigação, indicia um determinado cidadão. Encaminha o inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público pede o arquivamento, por um motivo ou outro.
a autoridade policial vai responder por abuso de autoridade. Vamos imaginar num segundo momento que o Ministério Público aceitou os argumentos e ofereceu denúncia. O juiz criminal rejeita a denúncia. Questão de posicionamento, de entendimento, o Ministério Público vai responder por abuso de autoridade. Vamos para uma terceira situação. O Ministério Público promove a denúncia de um cidadão que praticou um crime de roubo. O juiz aceita a denúncia, instrui o processo, ouve as testemunhas, no final condena o réu a uma pena X. O advogado recorre e o tribunal absolve o réu. Também. O promotor vai responder por abuso de autoridade e o juiz vai responder por abuso de autoridade. Onde vamos parar com isso? Verdade. E eu vou entrar numa outra seara. Nós passamos agora um processo eleitoral, vivenciamos um processo eleitoral. Nós temos 2 colegas na magistratura respondendo a procedimento administrativo porque afastaram prefeitos. Prefeitos envolvidos com a corrupção, prefeitos investigados, sim, gestores públicos, que são tantos, e hoje mesmo, você acabou de falar que hoje no Bom Dia Brasil já se tocou nesse assunto. Eu vou usar uma expressão, me desculpe, senhores telespectadores, um balaio de prefeitos, tudo enrolado, inclusive mulheres. Está até me surpreendendo, porque a mulher sempre, ela é muito mais ética do que o homem, até porque geneticamente a mulher é sempre mais educada, muito mais sensata, muito mais ordeira, muito mais atendente às leis do que os homens. E até a mulher está aparecendo. Então, tinha uma prefeita, salvo engano, num município de Rondônia, Roraima, ela estava assinando, só pode assinar, viu? Quando a sua terminar, a sua está presa. Ela estava assinando o documento. Não, pode terminar a assinatura aí. Quando terminou, encarceraram ela. Pois é. Então, imagine a situação. Como está sendo posta essa legislação, você imagina um prefeito, um gestor público envolvido com corrupção, com desvio de dinheiro, tal, investigado pela Polícia Federal, o Ministério Público ingressa com ação de probidade, pede o afastamento, o juiz, com base naquelas provas trazidas, por precaução, para evitar prejuízo ao erário público, afasta o prefeito e responde a um procedimento administrativo. Amanhã poderá perder o cargo. Então, qual a autonomia que o magistrado vai ter? Não, eu, pelo menos, se eu souber que eu vou dar uma decisão e corro o risco de ser processado, eu não vou pensar 2 vezes, não, eu vou pensar algumas vezes. A questão é... Eu não quero, nessa minha quadra de vida, eu não quero problema para mim. Meu. A questão é, a pergunta que fica no ar, a quem interessa isso? A quem interessa a sociedade toda está acompanhando e sabe a quem interessa essa intenção de colocar os magistrados, os promotores em situações vexatórias. Essa que é a expressão. A fragilização do judiciário, do próprio Ministério Público, das instituições, interessa a quem? Aos infratores da lei, obviamente. É verdade. Sem falar, Jerônimo, na seguinte situação, o magistrado brasileiro hoje, ele tem uma carga de trabalho enorme. Só para fazer um breve comparativo, para esclarecer, não é, aos seus telespectadores, imagine o seguinte, um comparativo breve com a Europa. No Brasil, um juiz recebe em média 1.400 casos novos por ano. Isso dá mais de 100 processos por mês, casos novos. Certo. Em Portugal, esse número não chega a 300. É muito mais confortável. Na Espanha não chega a 500. Não é? Então, a produtividade do magistrado brasileiro é a maior do mundo. No Brasil, o povo lá briga menos. No Brasil, a média, o último levantamento feito pelo CNJ, no Brasil... Tem esses números aí? Tem não. No Brasil tem esses números aqui. No Brasil, um juiz, em média, prolata 1.700 sentenças por ano. Nos Estados Unidos, não chega a 100. 1.700 sentenças por ano, isso representa quase 200 sentenças por mês. Quantas por dia? A responsabilidade é muito grande. Uma decisão judicial equivocada pode causar um prejuízo irreversível à parte. Exatamente. Então a carga de trabalho do magistrado hoje é desumana. Exatamente. Eu vivo, não só eu, nós temos o nosso colega Gustavo também, que eu converso, fica ali vizinho. Eu e ele também, eu tenho conhecimento disso, eu vivo preocupado em tentar fazer decisões, deixa eu colocar bem, eu não diria telegráficas, mas as decisões as mais enxutas possíveis, praticamente um copiar-colar.
ou seja, numa decisão, numa interlocutória, numa sentença, a minha intervenção seja, vamos dizer, só em 30%. 70% já venha com possibilidade de eu copiar e colar. Isso tem sido uma coisa infernal, porque não tenho conseguido. E é uma coisa também frustrante. Mas eu queria entrar numa outra seara. Você sabe da minha admiração por você, da minha amizade. Eu tenho você como um grande amigo. Você, Disseu, você seria o natural presidente da nossa. Você é um líder de classe, não é? Eu cheguei aqui, posso dizer aqui, não tem problema nenhum. O meu voto era seu, disse logo, Disseu, se você vai se candidatar, o meu voto é seu, não precisa mais discutir isso aí. E você era o natural candidato, você iria fazer a sucessão da nossa Fátima Pirauá. Vocês trabalharam numa harmonia de se admirar, vocês tinham uma atuação harmônica, que isso só se revelava em total favor da classe. E de repente você não foi o presidente. Eu estou dizendo isso aqui com a categoria que eu tenho para dizer. Você era o virtual presidente da Almages. Isso desde o início. E foi. Inclusive cheguei a conversar com alguns colegas. É o nosso Disseu que vai ser o presidente e tal. De repente você não foi o presidente, Disseu. O que foi que houve? Diga só para mim aqui, ninguém vai ouvir não. O que foi que houve que você não foi o presidente? Olha, veja só. É complicado o processo político na Almages? É complicado. É Ixi, complicado. É complicado. Veja só, eu tive a oportunidade eu já contribuí com a minha entidade de classe, eu já fui vice-presidente. Você já teve outras gestões? Já fui vice-presidente da Associação dos Magistrados, com muito orgulho, com muita satisfação, na gestão do então juiz Otávio Leão Praxedes, que é agora o nosso presidente. Vai assumir agora, no próximo biênio, o desembargador Otávio Leão Praxedes. Quero ver se trago para ele bater um papo com a gente, mas virá. Está numa azáfama, né? Mas virá. Mas ele com certeza virá. Então, por 2 anos eu já tinha contribuído com a minha entidade de classe. Nessa gestão que finda agora, nesse mês de dezembro, eu também tive a oportunidade de ser vice-presidente. Nós trabalhamos em harmonia com toda a diretoria. Aquelas reuniões semanais, vários pleitos atendidos, uma gestão totalmente exitosa, e tanto é verdade que nós não tivemos divergência, o candidato único. Nós saímos com um candidato único, que é uma coisa raríssima de acontecer. Nós não tivemos disputas. Sim. Mas eu entendi que a minha parcela de contribuição eu já tinha dado. Mas nunca foi, lógico que é um sonho, uma satisfação enorme para qualquer magistrado presidir a sua entidade de classe. Mas a minha contribuição já foi dada. Foram 2 anos na gestão do desembargador Otávio, mais 3 anos agora na gestão da nossa colega Fátima Pirauá. Então, isso como vice, mas você exerceu outras funções lá, não exerceu? Como vice, não. Foram 2 gestões, né, como vice-presidente. Tanto do desembargador Otávio, quanto agora com a nossa colega Fátima. Eu não quero colocar o ilustre amigo em situação de dificuldade, mas você não desautorizou. Não. Você não desautorizou. Não, quando todo mundo disse, você vai ser o nosso hierarca. Você vai ser o nosso prócer, o nosso hierarca. Você não disse, não houve alguma coisa nesse meio de caminho aí, alguém lhe aborreceu, amigo? Não houve nenhum aborrecimento. Né? Em verdade não houve, foi uma questão de opção. Conversei muito com a minha família, minha esposa, não é? Eu tenho uma filha que é diabética, não é? E que há necessidade da presença constante, diária, né? No acompanhamento dessa doença. E o presidente da associação, ele tem que constantemente estar se ausentando de Maceió, né? São reuniões semanais. Você chegou a substituir a nossa Fátima Pirauá? Substituir a Fátima várias vezes, nas férias, nos impedimentos, nas ausências dela. Sim. E nós só pesamos isso tudo, conversei muito com minha família, com meus amigos, e decidimos não enfrentar o processo. Seria uma honra, uma satisfação muito grande, quem sabe no futuro próximo. No futuro próximo, eu já estou dizendo aqui que se você se candidatar futuramente, você também terá muito obrigado. o meu voto. Isso eu estou dizendo aqui, não precisa nem me cobrar, que você me conhece, sabe? Outro dia, Sérgio, não vamos tentar botar você como relações públicas, rapaz. Não bote não, vocês não ganham não, meu amigo. Agora, você me diz uma coisa, o que foi nessa gestão Fátima, João Disseu, Fátima Pirauá, João Disseu, o que foi que a Almages se propôs a realizar e não realizou? Tem alguma coisa que ficou faltando? Porque o nosso Ney, e eu espero que ele faça uma grande gestão, estou dizendo aqui, com toda veemência.
ele disse que ele não vai lateralizar os processos que foram deixados pela gestão sua e da Fátima. Mas qual foi o grande projeto? Teve algum projeto que a Almagis tinha interesse em realizar e não realizou, por qualquer motivo? Sim, alguns projetos nossos, infelizmente nós não conseguimos concluir. Mas eu preferiria, se você permitir, colocar os principais projetos que nós colocamos em prática e que efetivamente trouxeram grandes benefícios à magistratura. Por favor. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, a 17ª Vara Criminal. Certo. Então, nós conseguimos, não só junto ao Supremo Tribunal Federal, defendendo a tese da constitucionalidade, que, como você bem sabe, e os seus telespectadores foi uma luta, sabem, né? Todos os alagoanos sabem que ingressaram com ação de inconstitucionalidade da 17ª, e durante muito tempo foi contestado. Nós temos hoje a 17ª Vara como um instrumento muito eficaz na questão do combate às organizações criminosas, e a Almagis teve uma participação efetiva na conclusão desse processo. Nós tivemos, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da 17ª Vara, nós tivemos também o trabalho junto ao Tribunal de Justiça para a composição do quadro dos integrantes da 17ª Vara, que são 3 juízes hoje titulares da 17ª Vara. Então a Almagis trabalhou efetivamente para a composição da 17ª Vara Criminal. Então esse é um aspecto muito importante. Nós tivemos uma outra situação importante, que foi a alteração do Estatuto da Almagis. Nosso Estatuto era arcaico há mais de 20 anos, então nós conseguimos fazer a adaptação desse Estatuto. Criamos a Escola Judicial da Almagis, que vai começar a funcionar agora. Nós já temos diretoria, já temos vários cursos, né, para que sejam ofertados. Só um momento. É curso presencial ou é... Teremos tanto cursos presencial quanto cursos via internet. Internet, né? Para facilitar justamente você ter mais comodidade. Claro. Né? Nós conseguimos também outro grande avanço para nós, a questão da videoconferência. Porque qual o grande problema que os juízes criminais enfrentam hoje? Transporte de preso. Eu, quando juiz criminal aqui na capital, e você sabe muito bem disso, até porque já foi juiz criminal, sabe da nossa dificuldade, requisita o preso e o preso não comparece à audiência. Dezenas de audiências não se realizaram pelos mais vários motivos, desde falta de combustível, exatamente, até ausência de motorista. Inúmeros. Aí vem questão de fuga de presos, não é? O gasto para o Estado, que é muito grande com esse transporte de presos, com os agentes. Então nós conseguimos viabilizar junto ao Tribunal de Justiça a videoconferência. Certo. Então hoje o juiz está aqui na capital, está na sede da sua vara, ele faz a sua audiência com um preso lá no estabelecimento prisional. Inclusive algumas varas no interior, algumas unidades do interior também já realizam audiência através de videoconferência. Isso representa uma diminuição de custo muito grande e uma tranquilidade para o magistrado. Porque sabe até risco mesmo. Risco para o preso, para o segurança, questão de segurança. Então isso foi um grande avanço e a Almagis teve uma participação efetiva na instrumentalização da videoconferência. Nós tivemos também a criação do Fundo Estadual de Segurança para os magistrados. Então, alguns magistrados ameaçados de morte, não é? Como são vários aqui no estado, você sabe muito bem disso, até porque passou por um processo como esse. Então nós temos hoje uma lei que está para ser aprovada, iniciativa nossa da Almagis, projeto do Tribunal de Justiça, está na Assembleia Legislativa para destinar 1% da arrecadação do Funjuris, destinado exclusivamente para a segurança dos magistrados, aqueles que necessitam de segurança. Então esses aspectos foram fundamentais, né? E a nossa gestão, ela hoje é aplaudida pela quase a totalidade dos magistrados. Agora, respondendo a sua pergunta, o que nós deixamos de realizar e gostaríamos de ter realizado? Então eu trago aqui uma questão interessante, a compensação dos plantões. Exato. Nós não conseguimos fazer isso. Então, o magistrado que tira o seu plantão, por exemplo, nós temos agora 2 magistrados, um plantão civil e um plantão criminal, que perdeu o Natal, outro que vai perder o Ano Novo, porque vai estar trabalhando nesses dias. Claro. Esses dias não são compensados. Né? O último feriado que nós tivemos aqui, o feriadão, eu estava no plantão, trabalhei 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira já tinha audiência no fórum. Então essa compensação já é um pleito antigo e que existe em outros estados. Certo. Nós não conseguimos ainda enfatizar. Os servidores têm esse direito.
Não é? Então, para cada. Ele trabalha no plantão, mas ele tem a dispensa no dia, Claro. no dia útil. Os magistrados ainda não têm. Então, uma questão que nós não conseguimos ainda resolver. O aumento do número de assessores. Pois é. Outro pleito fundamental, nós temos juízes com 10 mil processos. É humanamente impossível você trabalhar com 10 mil processos. Não tem condições. Com um assessor. Então a Almages vem lutando, já tem um projeto no Tribunal de Justiça, já aprovado, não é? Mas ainda depende da Assembleia, justamente nesse sentido. Depende da Assembleia, senhor? Depende da Assembleia, porque você vai criar um cargo novo, né? E vai gerar despesa. Então depende Certo. de lei específica. Então nós temos mais um cargo de assessor para cada juiz, e mesmo que se estabeleça prioridade, vamos estabelecer aqueles que têm um regime, um volume maior de processos, uma demanda processual maior, e nós sabemos que existe isso. Nós temos varas em Maceió com mais de 10 mil processos, temos varas com 800 processos. Então, mas nós precisamos de mais um assessor. Esse pleito nós não conseguimos viabilizar, era uma promessa nossa, mas eu tenho certeza que o nosso colega Ney Alcântara vai conseguir. Ele vai encampar essa luta. Inclusive, o desembargador Washington Luiz esteve aqui conosco, e uma das realizações que ele se comprometeu a fazer era justamente essa questão do mais um assessor, não é? Mas enquanto a gente não tem essas bondades, vamos chamar assim, né, para o exercício profissional, vamos lutando aí, né? Vamos. Inclusive, um detalhe importante que eu também esqueci de pontuar é o seguinte: a gratificação por acúmulo de acervo que os juízes federais têm. Então, esclarecendo aqui, esse mês de dezembro eu estava respondendo por 4 unidades judiciárias, mas não recebia qualquer tipo de gratificação por isso. Os juízes federais, eles têm acumulação por acervo, não é? Então, se ele acumula mais uma unidade, ele recebe 10%. Não é? Então, é uma forma de estímulo, porque você vai estar trabalhando por 2, 3, 4 colegas. Não é? Então, a gratificação por acumulação de acervo também é outro pleito nosso, que está ainda em análise no Tribunal de Justiça, para que a gente possa efetivar. Não é? Porque é inadmissível você trabalhar, como falei há pouco, em 5 unidades judiciárias, 4 unidades judiciárias, sem ter qualquer tipo de benefício. O senhor, e às vezes você ia lá para o Alto Sertão, né? Ia lá para essa fase eleitoral, você... eu quero depois tratar com você desse assunto. Nós já estamos nos aproximando do nosso fim. Você vê essa conversa, Fluiu rápida. Ela flui, essa que é a expressão que a gente nem percebe. Mas, senhor, eu queria, meu caríssimo, agradecer a sua presença aqui. Para mim é uma honra tê-lo aqui no nosso Momento Jurídico. Saiba, senhor, da minha admiração por você como amigo, como magistrado. Você é um excelente companheiro. Obrigado. E para mim é uma honra. Então, te agradeço em meu nome próprio, em nome da casa, em nome dos nossos assessores aqui, da assessoria que nos acompanha aqui do programa. E queria que você encerrasse com uma mensagem para 2007, para os nossos telespectadores, uma mensagem, claro, de otimismo e de crença no judiciário e em nosso país. Por favor. Nesse momento eu gostaria de fazer um agradecimento especial a você, né? Não só pelas palavras elogiosas da minha pessoa, talvez motivados pela nossa amizade, mas quem conhece você, Jerônimo, sabe que você é um homem sincero. Você sabe que eu não sou de fazer média. Sincero e não é de fazer média. Então eu agradeço e me sinto envaidecido por fazer parte do seu hall de amigos. Mas isso é uma coisa que muito me satisfaz e é um regozijo da minha parte. A satisfação em poder estar aqui com você, discutindo alguns temas tão importantes, né, para esclarecer os seus eleitores. E a nossa esperança, os seus telespectadores, e a nossa esperança, Jerônimo, é que o Poder Judiciário possa dar uma revirada, né, mudando alguns dos seus conceitos, se aproximando um pouco mais da sociedade, que nós possamos ter uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida, porque é isso que todo cidadão deseja, um judiciário mais eficaz, não é? Onde efetivamente as suas decisões sejam respeitadas e cumpridas com celeridade. Então é isso o desejo de todos nós. Eu acho que todo cidadão pleiteia isso, e não é diferente. O magistrado, ele tem as suas peculiaridades no seu dia a dia, as suas dificuldades, mas todo colega magistrado se sente, de certa forma, uma situação difícil em não poder atender os anseios da sociedade em sua plenitude. Claro. Não é?
Existe assim uma ansiedade muito grande do juiz em poder promover uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida, distribuir justiça como a sociedade merece. E nem sempre isso acontece. É verdade. Nós precisamos aparelhar melhor o Poder Judiciário, nós precisamos capacitar melhor os nossos colegas magistrados, não é? Instrumentalizar melhor o processo justamente para proporcionar isso. O senhor ia aproveitando a obra de Carvalho Neto, eu digo que do mesmo jeito que ele direcionou o advogado, porque ele era advogado, se escreveu uma obra, Juízes, como aprendemos, como vivemos e como sofremos, cai como uma luva, sem tirar nem pôr. Os mesmos problemas nós temos, evidentemente, com as suas peculiaridades. Seu, sucesso para você, com a sua família, em 2017. Vamos estar juntos, Deus quiser, e contribuindo cada um com o outro para a nossa elevação e a nossa tranquilidade. Com certeza. Muito Feliz 2017 para você e para todos os seus telespectadores. 2017 para todos, muito obrigado e até o próximo ano, até 2017, se Deus quiser. Tchau.